Bom dia, camaradas. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui nesse debate sábado, pela manhã, bem cedo. Cedo pra caramba, pô. Mas é um prazer sempre estar debatendo, trocando ideias, pensando no futuro do nosso país. Dizer que é um prazer também dividir esse espaço com a Alex, com a Ângela, com o Vitor, com o Fábio. E aí, veja, eu tinha planejado uma fala e eu mudei um pouco antes de começar a mesa, eu estava ouvindo uma conversa aqui, falando de Manuel Marinho, de exploração, eu estava prestando atenção, e eu resolvi mudar um pouco o que eu quero falar. Vamos lá. Acho que a primeira coisa, para a gente limpar o terreno, quando a gente fala de marxismo, a gente fala de revolução, né? Porque, como diria o nosso glorioso Carlos Marighella, o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Então, quando a gente fala de marxismo, a gente fala de um método de análise, a gente fala de uma visão de mundo, de uma ética, mas fundamentalmente de um projeto revolucionário. E o projeto revolucionário é tomada do poder. Acho que a gente, primeira coisa, tem que reabilitar esse termo. Tomada do poder político. E falar em tomada do poder político, falar em projeto revolucionário, falar em estratégia revolucionária, pressupõe a gente pensar uma análise da realidade que coloque os elementos que vão guiar a nossa ação prática para a tomada do poder. Acho que a primeira coisa fundamental é o seguinte, veja, não dá para tratar a questão racial no Brasil como uma questão secundária que vai ser agregada a um eixo central de um programa político-econômico. Que normalmente é assim, né? Um dia desse eu estava vendo uma entrevista do Silvio Luiz de Almeida. Eu achei muito engraçado a pergunta, que é muito representativa de uma noção equivocada. O rapaz fez a pergunta para o Silvio, perguntou assim, Silvio, nesse pensamento desenvolvimentista de projeto nacional brasileiro, como é que você acha que a gente agrega a questão racial e o enfrentamento ao racismo? Aí eu fico, pronto, fudeu. Porque a pergunta era sobre um projeto nacional para o Brasil, uma ideia de desenvolvimento nacional, e a questão racial é um agregado de uma concepção de projeto nacional que já está pronta. Né? Quando agora está pronto, já está formatado, então a gente vai agregar um tema a mais. Falar em Revolução Brasileira em nosso país, falar em revolução, em tomada do poder, em poder popular, pressupõe compreender que a classe trabalhadora é fundamentalmente negra. Então, a composição histórico-concreta da classe trabalhadora está falando da classe trabalhadora que é, em sua maioria, negra e feminina, isso é importante pontuar, e está falando de um país em que a questão racial cumpre um papel central na estruturação do capitalismo. Ora, pois, se a gente fala tanto de racismo estrutural, essa tal estrutura do racismo estrutural nada mais é do que o capitalismo dependente brasileiro. Né? Isso passa, por exemplo, por três conceitos centrais para a gente pensar o Brasil, para a gente pensar nossas tarefas históricas. Primeiro conceito, transferência de valor, transferência de riqueza para fora. O Brasil é um país de capitalismo dependente. Né? Eu achei muito bom que a Ângela no final falou assim, a gente não é Holanda, a gente não é Suíça, e é isso mesmo. O Brasil é um país de capitalismo dependente. O que significa que a gente tem uma posição subordinada na divisão internacional do trabalho. Então, frente à economia mundial, o Brasil tem uma posição subordinada, uma posição dependente. Então, como falavam os antigos, o país é um país subdesenvolvido, que é um conceito que eu particularmente continuo usando, embora esteja fora de moda. Isso significa que, na hora de olhar, por exemplo, o comércio mundial, o Brasil não está na vanguarda tecnológica. Nós não estamos produzindo os chips, os microchips, os satélites, os carros, os iPads, alguma coisa aí, essas coisas altamente tecnológicas. Nós estamos fundamentalmente produzindo e exportando minério de ferro, soja, laranja, carne de vaca, petróleo bruto, e grande parte da população vivendo em comércios e serviços simples, que é aquela coisa, né? A academia, a lanchonete, a lojinha de açaí, a loja de roupa, esses bagulho, né? Comércio e serviços simples. Então a gente tem um papel subordinado na divisão internacional do trabalho, e esse papel subordinado, dentre outras coisas, faz com que o Brasil, de maneira permanente, transfira riqueza para fora. E hoje é muito fácil dar esses exemplos, né? Porque o negócio está até escrachado. Por exemplo,
A Petrobras investiu durante anos e anos na descoberta do tal do pré-sal. E a Petrobras desenvolveu uma tecnologia própria de perfuração em águas profundas, tecnologia nacional, que os chineses não tinham. Foram buscar uma parceria com a Petrobras para assimilar a tecnologia da Petrobras de perfuração em águas profundas nos poços do pré-sal. Pois bem, a Petrobras investiu milhões no desenvolvimento da tecnologia de perfuração em águas profundas. Milhões não, deve ter sido bi, né? Inclusive, porque a gente é pobre, a gente não tem noção de dinheiro. Mas deve ter sido bi, porra. Investiu bilhões na desenvolvimento de tecnologia de perfuração em águas profundas, descoberta do pré-sal. Pois bem, a gente descobriu o pré-sal, os poços do pré-sal estão tudo na mão de multinacionais. Tudo. E o complexo do petróleo e gás está sendo cada vez mais desmontado. Então, hoje, por exemplo, quem mais lucra com o pré-sal é a Shell. É o consórcio do British Petroleum e as petroleiras dos Estados Unidos. Então, é muito claro que é uma riqueza nacional, nossa, descoberta com investimento público, dinheiro, riqueza da classe trabalhadora e que foi apropriado pelos monopólios internacionais e é transferido para fora. Aí você pensa assim, mas Jonas, o que isso tem a ver com racismo? Tem tudo a ver, sabe por quê? O Fábio, de maneira muito feliz, citou o texto do Mariátegui, o problema das raças na América Latina. Nesse texto tem um trecho que o Mariátegui fala mais ou menos assim, eu vou tentar citar de cabeça, que ele fala: o imperialismo se aproveita das teorias racistas para legitimar a dominação na América Latina e para fazer com que as elites crioulas locais, as elites, a burguesia nacional, local, tenha uma compreensão de afastamento total do povo trabalhador e identificação com o imperialismo. Ou seja, o imperialismo estadunidense, os monopólios estrangeiros, eles criam uma teoria, uma narrativa, uma produção cultural que faz com que o povo trabalhador do país não perceba esse processo de exploração, de transferência de riqueza e se veja como um povo infinitamente inferior, necessariamente inferior. Então o povo brasileiro é inferior, porque porra, ele é preguiçoso, ele é corrupto. Não tem corrupção em mais lugar nenhum da terra, só tem aqui. Né? O povo brasileiro ele é corrupto, o Estado brasileiro não funciona, o que é público não funciona. Como assim a Petrobras desenvolveu uma tecnologia que nem os chineses têm? A Petrobras está quebrada. Roubaram a Petrobras, privatiza a Petrobras, vende tudo. É o jeitinho brasileiro, né? Porque o brasileiro não tem ética, é o jeitinho brasileiro. O brasileiro é um povo safado, né? O brasileiro só quer saber de carnaval. O brasileiro não serve para desenvolver tecnologia, não serve para estar na ponta da produção científico técnica. O Gessé Souza, quando ele não está achando que ele está descobrindo a roda, que ele tem esse problema, né? Ele tem uma esquema muito forte. Mas quando ele não está achando que ele está descobrindo a roda, ele faz um debate muito bom sobre como sai o racismo científico da sala e entra um culturalismo racista que é fundamental para o povo trabalhador não ter autoestima enquanto povo, não ter uma perspectiva de soberania nacional radical e legitimar esse processo de transferência permanente de riqueza para fora. O que se expressa, por exemplo, em outro dado que é muito chocante, que esse ano no Congresso Nacional foi aprovado um projeto de lei que facilita a venda de terras para estrangeiros, e o Brasil já é o terceiro país do mundo com mais terras na mão de estrangeiros. A gente só perde para o Congo e para a Rússia. Com esse projeto de lei que amplia e facilita a compra de terras por grupos econômicos estrangeiros, já a gente vai estar em primeiro. Então vai ser o país com mais terras na mão do capital estrangeiro. Quando eu falo terra na mão do estrangeiro, é óbvio, né, gente? Não é um fazendeiro da Bolívia que veio aqui e comprou terra, né? A gente sabe, capital estrangeiro, grande capital, grandes monopólios estrangeiros. Isso posto faz com que exista outro conceito central para a gente pensar os problemas do Brasil, que é a dissociação na dinâmica de reprodução do capital. O que significa esse palavrão? Veja só. O capitalismo não existe para produzir, para satisfazer as necessidades humanas. Né? O capitalismo existe para gerar lucro. E se der mais lucro, plantar soja e vender para alimentar porco na China, nos Estados Unidos, do que plantar feijão, é isso que o capitalismo vai fazer. Suave? O capitalismo existe para gerar lucro, não para satisfazer as necessidades humanas. Porém, contudo, todavia, nos países centrais do capitalismo, na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Holanda, na Suécia, etc., etc.,
o papel do consumo interno da classe trabalhadora na geração de lucro é infinitamente maior que em países dependentes como o nosso. Então, o consumo da classe trabalhadora tem um papel, o consumo popular, o consumo de massas, tem um papel muito maior na reprodução do capital do que em países como o Brasil. Ano passado não, antes da pandemia, em 2019, uma amiga minha foi para Hamburgo, na Alemanha, e ela ficou impressionada, porque ela ficou na casa de um amigo dela, que é pedreiro, e a esposa dele é professora primária. Eles moram num apartamento legal, tem um carro legal, bairrozinho legal, escola tem aula de inglês, tem aula de francês, não sei o que, papapá. Um padrão de vida de classe média, percebe? Que aqui no Brasil, aquele padrão de vida que ela viu de um trabalhador, que é pedreiro e a mulher a esposa é professora, aqui no Brasil seria uma família com a renda de 15, 20 mil por mês. Que não significa que ela trabalhadora lá não seja explorada, atenção. Ela é explorada, só que em condições diferentes, porque estamos falando de um país de capitalismo central. O que é que isso significa? Significa que aqui a dinâmica de produção capitalista é mais separada do que já é normalmente no capitalismo do consumo popular. Ou seja, aqui a produção é feita de costas para o mercado interno. Exemplo chocante, que o Vitor até citou, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e teve aquela foto lá no Rio de Janeiro do povo fazendo fila para pegar osso no açougue. O Brasil é um dos países mais produtores do mundo e você tem metade das famílias brasileiras em situação de insegurança alimentar. O Brasil é o país da América do Sul que tem as mais fortes empresas no setor da construção civil e que mesmo com toda a destruição provocada pela Lava Jato, tem o maior domínio de serviços complexos no setor da engenharia e a gente sabe a situação das casas no Brasil. A gente sabe a situação da moradia da classe trabalhadora no Brasil. A gente sabe que no Brasil tem mais de 10 milhões de famílias que não têm casa. Percebe? Ou seja, aqui o mercado interno não tem conexão com a estrutura produtiva. Há uma dissociação entre mercado interno e estrutura produtiva que é própria do capitalismo, só que é aprofundada nos países capitalistas dependentes. Aí você pensa assim, mas Jones, então se tem uma transferência permanente de riqueza para fora, e se a estrutura produtiva não corresponde à dinâmica de consumo popular, como é que se garante uma constante reprodução da taxa de lucro? Como é que a burguesia consegue cada vez ficar mais rica no Brasil? O grande segredo é a superexploração da força de trabalho. E aqui eu entro na polêmica que eu estava ouvindo. Eu sou muito curioso, né? Historiador é fofoqueiro. Não sei se vocês sabem disso, que todo historiador, um bom historiador, é um historiador fofoqueiro. E aí tem uma polêmica que saiu recentemente, inclusive uma polêmica muito boa, porque tiver tempo eu recomendo. Foi um debate entre o Jaime Osório e o Cláudio Katz sobre a teoria marxista da dependência. O Cláudio Katz é um economista argentino, mão cheia, e o Jaime Osório é um sociólogo, economista, que eu acho que é chileno, mas está no México, na UNAM, há muitos anos. Sobre a categoria superexploração da força de trabalho. O que é isso? Veja. Classe trabalhadora no capitalismo ela é explorada. Ponto. Porém, contudo, todavia, no capitalismo dependente, como no Brasil, esse grau de exploração é tão grande que faz com que o fundo de vida da classe trabalhadora seja violado e ela não receba de acordo com seu valor histórico-moral. O que é que significa isso? Vamos lá. Aqui o padrão de exploração é tão grande, isso se expressa em condições de trabalho, isso se expressa em condições péssimas de vida nas cidades, de transporte, em acidentes de trabalho, em insalubridade, em salário baixo para que não consegue garantir alimentação, em políticas públicas de maneira mais geral que não garantem, por exemplo, o básico, uma água potável em casa, né? Um tipo de organização social que não garante o básico, que faz com que essa classe trabalhadora, o grau de exploração dela é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ela não consegue se reproduzir em condições biológicas, histórico-morais normais, e faz com que ela simplesmente seja exterminada. Sua vida seja mais curta, que ela morra, basicamente. Como é que se expressa no Brasil? Você pega o bairro mais rico de São Paulo, você pega o bairro mais pobre de São Paulo, e olha a expectativa de vida. A diferença é quase 30 anos. Veja, expectativa de vida média no Brasil é alta, porque aqui, o que é uma média? A média é você pegar todos os valores
e você tira um valor geral. Então, por exemplo, na Rocinha você tem uma expectativa de vida média de 50 anos. Né? Só que em Copacabana você tem uma expectativa de média de 80. Quando você vai tirar a média, vai dar 65, 70. Só que é uma média enganosa, que não corresponde à realidade do que é a Rocinha. Né? Então, veja, a expectativa de vida do Brasil é alta, porque aqui tem uma desigualdade tão grande que você tem uma classe média que come bem, vive bem, que tem acesso à saúde, papapá. Tem um setor da aristocracia operária que é cada vez menor, e você tem uma grande massa da classe trabalhadora vivendo em condições ultra precárias e recebendo uma remuneração que não garante uma alimentação, consumo de proteínas adequadas para a sua reprodução. É na situação que o Josué de Castro, naquele fantástico livro, Geografia da Fome, ele trabalha as categorias que é fome endêmica e fome epidêmica. Né? Fome epidêmica é aquela fome, e é isso, não está consumindo caloria nenhuma, vai morrer de inanição. E a fome endêmica é aquela fome que você, de maneira prolongada no tempo, você não consome os nutrientes necessários para ter uma vida saudável. E, por exemplo, você com 40 e tantos anos está fodido, a coluna não funciona, o joelho não funciona, o coração está acabado, o fígado está acabado, e com 55 anos você morreu. Só que aí, esse padrão de superexploração da força de trabalho que faz com que o Brasil seja um dos países. O Brasil é o país que mais tem acidentes de trabalho do mundo. Segundo os dados do CAGED, são 600 mil acidentes de trabalho por ano. O Brasil é campeão mundial em afastamento do trabalho por ler, toque, depressão, doença, a porra toda que você imaginar. O Brasil tem a polícia que mais mata do mundo. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo no campo. O Brasil é campeão de mortes por falta de atendimento médico adequado. O Brasil até outro dia desse, era muito difícil você achar luz elétrica em cidades pequenas. Né? Deu uma melhoradinha no governo do PT e o negócio está regredindo. O Brasil até hoje não universalizou o acesso à água potável. Só que aí, você olha, mas como é que um país consegue sobreviver com esse padrão de exploração sem gerar um processo de indignação geral, um debate nacional sobre essas condições de vida? Muito simples, é o racismo. Que foi o que o Rui Mauro Marini esqueceu de explicar no livro dele, Subdesenvolvimento e Revolução, que é um livro fantástico, inclusive. O Rui Mauro Marini debate sobre a exploração da força de trabalho, só que ele não explica como é que se legitima esse padrão de vida para o povo trabalhador. Porque não é um drama político, cultural, para a maioria do povo, você olhar para essas condições de vida, você olhar para essa violência do Estado. Muito simples, porque o setor da classe trabalhadora submetido a esse padrão de exploração, submetido a esse padrão de dominação política ultraviolento, e é ultraviolento que seja governo progressista, ou seja governo de direita, porque aqui no Brasil cai entre nós, viu? Estamos aqui na Bahia, né, que é governada pelo PT há 16 anos, que a gente olha para a política de segurança e aí olha para a estrela do PT e vê um bico tucano. Né? Que não tem diferença nenhuma com a política do PSDB com a política desse senhor Rui Costa, que eu não quero nem encontrar na rua. Então veja, é o racismo que garante esse processo de invisibilização e legitimação de toda essa política de extermínio e superexploração, de redução, de consumo do fundo de vida da classe trabalhadora. Porque não é um problema político, por exemplo, a violência policial. Um debate eleitoral. Não é um problema político. Inclusive, vou pegar uma carona aqui na fala da companheira Ângela. Veja só. A gente pode debater a noite inteira, o dia inteiro, sobre o Lula. Né? Agora, uma coisa é o seguinte. Uma fala defendendo o genocídio da população negra, hoje na esquerda brasileira, não tira a popularidade de ninguém. O Lula, em 2007, quando a polícia lá no Morro do Alemão matou 17 pessoas e falou que era confronto, o Lula foi lá e falou que não se enfrenta bandido com rosas. Não deixou de ser considerado de esquerda por causa disso. O Rui Costa, que deu aquela declaração sobre a chacina da Cabula, que a polícia com artilheiros na hora de fazer um gol, né, que às vezes erra, ele não vai deixar de ter apoio do tal campo progressista na eleição para senador. Né? Companheira Dilma também deu as falas. A Dilma, eu lembro que teve o assassinato da Marília, teve o assassinato da Cláudia, a Dilma calada. Aí um coronelzinho levou 3 tapas num protesto, nem deixou marca, porra. A Dilma foi lá e solidarizou com o coronelzinho, né, na época dos protestos aí contra a Copa. Então veja,
até dentro das esquerdas, o problema concreto e real do extermínio da população negra não é um tema ultramobilizador. Dá para você dar uma declaração absurda por semana, falando de questão racista, falando da questão carcerária, falando da violência policial, defendendo guerra às drogas. Temos outdoor espalhado por Salvador, porra, que mais família, menos droga. Porra, Rui Costa. Tá ligado? E dá pra fazer isso e passar tranquilo. Ou seja, o elemento do racismo como legitimador da superexploração da força de trabalho, como legitimador desse descolamento entre esfera de produção e esfera de consumo, e o raquitismo do mercado interno, que aí tem uma outra polêmica com essa questão do raquitismo do mercado interno, por exemplo, eu sei que a Ana Karen discorda, que a gente vai debater isso depois. E aí, esse processo do Brasil, enquanto um país subordinado na divisão internacional do trabalho, subordinado ao imperialismo, tudo isso é cimentado, é colado pelo tal do racismo, que é, como o Fábio muito bem falou, tem um texto do Clóvis Moura maravilhoso sobre isso, uma arma ideológica fundamental da classe dominante brasileira, que perpassa, inclusive, a formação das esquerdas brasileiras. Então, o bagulho é o seguinte, se a gente quiser realmente debater a Revolução Brasileira, a gente tem que considerar a questão racial uma questão estruturante, não uma questão identitária, não uma questão menor. A gente tem que compreender a configuração histórica concreta do proletariado brasileiro. Agora, a gente tem que traçar uma linha também, uma risca, viu? Que é o seguinte, apoia a política de guerra às drogas, apoia a política de encarceramento em massa, legitima um processo de violência policial contra a população negra, não é progressista, não é de esquerda, não é socialista, não é comunista, não é porra nenhuma, vá pra lá. Porque nós não somos poucos ainda fazendo esse enfrentamento. Se a gente não limpa o nosso campo, se a gente tem uma quinta coluna interna num exército que ainda não está fraco, a gente não tem chance de ganhar essa guerra. Então, já que ano que vem, ano eleitoral, a primeira coisa que tem que ser dita é o seguinte, olha, nossas vidas não são negociáveis. Ou assume um compromisso radical, antirracista, anti-encarceramento em massa, anti-violência policial, anti-relatório, ou um ponto com voto, ou um ponto com apoio, e não abra a boca para dizer que é progressista. Porque não adianta usar esse slogan, vidas negras importam, e no dia a dia está no gabinete e está cagando e andando para as vidas negras. Isso acabou. Tem que traçar uma linha e é daqui para frente e luta pela Revolução Brasileira, pelo fim do capitalismo, pelo fim do racismo. Obrigado.